Estamos ao vivo e você está assistindo a gravação. Oh, que pena. Mas deixa eu te contar, toda segunda-feira às 20h30 eu estou aqui no Instagram entregando vários conteúdos para que você consiga destravar a tua mensagem, para que você consiga trazer com muito mais clareza, com muito mais confiança a tua transformação aqui pro digital. Muito boa noite para a galera que está chegando. Cadê? Apareceu uma notificação aqui. Fala, Diego. Fala. Ué, gente, tem uma notificação aqui no meio da minha tela. Ah, agora saiu. Pronto. Agora eu tô conseguindo ver todo mundo. Meu registros, boa noite. Ó, pra você que já tá aqui, clica nesse aviãozinho, envia pra 3 pessoas. Compromisso meu e seu. Manda aqui para 3 pessoas, eu vou fazer isso agora, eu vou clicar aqui. Vou mandar para 3 pessoas. Botar essa galera para dentro da live. Falei igual a Venom agora, pelo amor de Deus. Ó. Tô mandando até para mais de 3, hein. Obrigado, obrigado. Estou amando seus conteúdos, obrigado. Fala, Diego. Ó, tô chegando em Minas em breve, tá, irmão? De verdade. Em breve. Segura aí. Vamos lá? Vamos começar? Mandei para uns 10, boa. É assim que eu gosto. Confirma para mim o áudio tá ok, vocês estão conseguindo me entender bem. Fala, Isaías. Se vocês confirmarem para mim o áudio tá ok, eu vou iniciar a live propriamente dita. Agora a gente vai entrar no conteúdo porque aqui é sem enrolação. Eu não gosto de live longa, eu sei que todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Segunda-feira de noite, entendeu? Daqui a pouco começa a novela. Eu não tô afim de competir com o Chai Suede, não. É, sou. Maravilha. Tudo ok. Vamos lá. Hoje a ideia é que a gente comece a entender, na verdade, vocês vão sair daqui entendendo o que torna as mensagens memoráveis, o que tornam as mensagens irresistíveis aqui no digital. E para isso eu trouxe algumas, porque eu tenho minhas anotações aqui, eu trouxe algumas informações. Fala, Rosana, eu tenho algumas informações aqui para vocês pensarem. Algumas frases, tá? Deixa entrar mais gente? Não, eu deixo gravado. A galera que não consegue entrar para assistir acaba assistindo a gravação. Eu gosto de valorizar quem chega primeiro. Eu tenho uma frase que quem é do time do Grupo Unitatem já me ouviu falar muito e eu falo sempre. Quem ajuda a cavar o poço bebe água primeiro. Então eu vou valorizar quem tá aqui agora. Quem tá chegando depois, pega depois. E se vira depois. Primeiro para quem tá aqui. Combinado? Prestem atenção nas seguintes frases. Eu não vou completar as frases, mas eu sei que mentalmente vocês vão completar daí. De mulher para mulher, automaticamente já veio na cabeça de vocês, eu tenho certeza disso. Qual a bebida que te dá asas? Tenho certeza que vocês também pensaram. A cerveja que desce redondo. Pode ser que quem não bebe não se conectou. Tem um negócio no meu olho. Olha lá. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe. Essas frases são slogans ou textos publicitários de várias marcas, como já colocaram aqui. É Marisa. Acho que é Marisa, né? Marisa o nome da loja? Botou Maraísa, mas acho que é Marisa o nome da loja. E tem várias outras, como Abra a Felicidade, da Coca-Cola, Todo Mundo Usa, Havaianas, Amo Muito Tudo Isso, do McDonald's. São frases e textos publicitários que ficam na memória das pessoas e quando a gente fala, automaticamente nos remete àquela marca, nos remete àquele produto, vem aquela informação, aquele monte de informação. De primeiro ponto, toda a memória exige repetição. A gente vai falar um pouco sobre repetição, inclusive repetição é um dos códigos da comunicação memorável. Por quê? Cada vez que você repete, cada vez que você transmite a tua mensagem de forma coerente, porque a repetição está dentro da coerência, você manter aquela mensagem mais tempo na frente das pessoas, você consegue criar memórias. E é por isso que eu coloquei aqui em cima, está escrito, criando memórias.
Porque a gente não está só falando de comunicar, é de fato levar para a mente das pessoas e colocar na mente das pessoas aquilo que você consegue de levar de transformação na vida delas. E por isso eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu tenho certeza, como 2 e 2 são 4, que é uma realidade na vida de muita gente. Todo mundo tem uma caixa de e-mail lotado, não tem? Confirma para mim, coloca aqui. Se você tem uma caixa de e-mail lotado, coloca eu tenho. Que tem um monte de mensagem lá não lida. Você entra, tem lá 400 mensagens, 1000 mensagens, 300 mensagens, 1 milhão de mensagens que tá lá, não lida, mensagem não lida, tem um monte. Quantas mensagens não lidas vocês têm no e-mail de vocês? Coloca aí. Se você tem uma caixa de e-mail lotada, coloca eu tenho. Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Tá aparecendo uma notificação na minha tela, não sei por quê. Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque todas as vezes que a gente tem um e-mail lotado, uma caixa de e-mails lotado, a gente sempre recebe um e-mail que desperta nosso interesse de abrir e ler. E aí você fala, não, Anderson, eu só abro e-mail que me interessa. Por quê? O que tem nesse e-mail que te interessa? É porque a pessoa que te enviou? É o conteúdo do e-mail? É um e-mail que você já estava esperando? Percebe que todas essas informações giram em torno de emoções? Então, o que faz você, mesmo tendo uma caixa de e-mails lotada, como o Diego colocou aqui que tem, você tem uma caixa de e-mails lotada, e mesmo assim, você escolhe não ler. Você decide, eu não vou abrir esse e-mail. Por quê? Porque ele não me interessa. A comunicação daquele e-mail, o motivo daquele e-mail não é irresistível. Eu não tô nem aí para esse e-mail. Mas aí chega o e-mail que muda, que transforma isso. Que provavelmente veio de uma pessoa, talvez você nem conheça, mas a forma como o e-mail está escrito, o assunto do e-mail está escrito, te convence a abrir aquele e-mail. E esse convencimento de abrir o e-mail te convence a ler a primeira linha. E aquela primeira linha te convence a ler a próxima. E aquela próxima te convence a seguir lendo até o final. Toda mensagem que é irresistível, ela não pensa no todo, ela pensa no próximo passo. O próximo passo dela tem que fazer a pessoa continuar. O próximo passo dela tem que fazer a pessoa seguir. E é por isso que todas as vezes que a gente fala de mensagens irresistíveis, de mensagens memoráveis, nós estamos falando de uma parte do nosso cérebro que é responsável pelas emoções, que é o sistema límbico, que coordena toda essa estrutura emocional, que vai te dar a sensação de devo abrir este e-mail porque ele é importante, não devo abrir este e-mail porque ele não é importante, eu devo fazer algo que é mais importante do que abrir este e-mail. Quando estamos aqui no digital, isso não é diferente. Por quê? Se eu estou fazendo um vídeo que não é importante para você, o que o cérebro pensa? Vou passar para o próximo porque eu preciso ver um vídeo que seja mais importante do que este. E aí você vê um vídeo que no primeiro segundo o cara mete a cabeça na parede. Você, puta que pariu, preciso ver o que vai acontecer com esse cara. Porque a partir de agora, descobrir o final dessa história passa a ser mais importante do que seguir para o próximo vídeo. É assim que a gente captura a atenção da pessoa e segue de maneira irresistível a mensagem. Só que não adianta nada eu capturar a imagem, capturar a atenção da pessoa e no segundo seguinte eu entregar para ela um nada. E é por isso que eu digo que a mensagem irresistível, ela pensa ponto após ponto e não a mensagem inteira. Toda a comunicação que vocês vão me ver falar aqui muito, incansavelmente, aqui no Instagram e nas outras redes sociais, porque sim, estamos no TikTok, no LinkedIn, no Twitter, no TikTok eu já falei, no YouTube. Todas essas redes sociais, elas estão convergindo para um único ponto, que é o que vocês estão me ouvindo falar aqui agora. E quando eu digo para vocês que a emoção determina se você deve ou não abrir um e-mail, se você deve ou não continuar assistindo o vídeo, se você deve ou não continuar nessa live, inclusive, é porque
Se você está comunicando com segurança, com clareza, com muito domínio, se a pessoa mete o pé do teu vídeo, se ela mete o pé da tua live, se ela não abre o teu e-mail, graças a Deus! Sabe por quê? Você está promovendo a seleção natural de quem realmente está interessado no que você faz. Se você tem um monte de gente abrindo o teu e-mail, você tem 100 pessoas abrindo o teu e-mail, das 100 pessoas que abrem o teu e-mail, só 2 clicam no botão que você colocou lá dentro, caraca, você só tem 2% de pessoas que estão realmente interessadas em você. Os outros 98, curiosos de meia viagem. Meia viagem, eles não vão até o final. Eles são curiosos até o meio da viagem. Do meio da viagem eles voltam, não é isso que eu quero. E quando estamos falando de memória, aí a situação é um pouco mais complexa. Por quê? Existem vários estudos que comprovam o surgimento de memória a partir da repetição. É meio que intrínseco pensar que para você memorizar algo, você precisa repetir aquilo. E o processo de repetição está dentro do código da consciência na comunicação memorável. Da coerência na comunicação memorável. Isso porque toda vez que a gente repete algo, o nosso cérebro cria uma conexão com algo real que a gente está vendo naquele momento. Então você precisa repetir várias vezes em situações diferentes para que aquela repetição se conecte mais vezes. Isso acontece principalmente quando a gente está dormindo. Por quê? Não que a gente esteja repetindo dormindo, mas é no momento do sono que o nosso hipocampo sedimenta essas informações e cria essas conexões. Então, todas as vezes que a gente... Vocês provavelmente já ouviram isso, eu ouvia muito isso. Estudou pra prova, vai descansar, vai dormir cedo pra não esquecer. Bota o livro debaixo, sabe aquela coisa, botar o livro debaixo do travesseiro pra poder não esquecer o que você estudou? Eu fiz muito isso, tá, gente? Eu dormia com os livros debaixo do livro, caderno, debaixo do travesseiro. Não sei se ajuda ou não, mas eu fazia. Eu acreditava nisso. E onde que eu quero chegar? Toda comunicação que é memorável, que é irresistível, ela passa por um caminho muito simples. Não é complexo, é muito simples. Você precisa ter um problema detalhado, e quando a gente fala de problema detalhado, tem coisa que a gente mais faz na vida do que detalhar problema? Senta num banco de praça e junta com mais 2 pessoas e começa a conversar. Em 5 segundos alguém vai trazer um problema. Nossa, você não sabe o que aconteceu lá em casa ontem. Um problema. Menino, nem te conto que... Juliana, outro problema. Sempre vai surgir um problema. Então, toda mensagem que é irresistível, que ela é memorável, ela começa com um problema detalhado. Você precisa saber detalhar o problema. Não é só você chegar e falar assim, e a água caiu no chão. A água caiu no chão é tão vago. Que chão? Que água? Onde? Quem? Nossa, a água caiu no chão e ela escorregou e caiu e fraturou a cabeça do fêmur e isso levou ela a um quadro que ela precisa ir para uma cirurgia. Você está detalhando o problema e automaticamente isso gera memória, porque as pessoas vão ligar o problema a várias outras situações que elas já viveram. Porque todo o processo de construção de memória exige, não é que ela precisa, porque ela exige mesmo uma conexão real com algo real para gerar memória. É por isso que em algumas condições patológicas as pessoas têm a certeza de que viram, elas têm a certeza de que presenciaram situações, mesmo não tendo presenciado. Porque gerou uma conexão tão forte com uma realidade paralela que isso vira memória. Então, todo caminho que gera uma mensagem memorável, uma mensagem irresistível, ele passa por pontos muito simples. Primeiro ponto, um problema detalhado. Detalhe o problema. Deixe ele esmiuçado. Não é só a água que caiu no chão. É a água que caiu no chão, quem escorregou, o que aconteceu, fraturou o quê, precisa de que ajuda. Para daí você conseguir encontrar uma solução prática. Uma solução aplicável. Então toda mensagem memorável precisa de um problema detalhado e de uma solução muito objetiva, muito prática. Que a pessoa consiga observar e falar assim, tá, entendi o que eu tenho para fazer.
E aí vem o último passo, que é uma ação eficiente. Que não adianta nada ser algo prático, e aí eu vou e faço. Não me entregou nada, não resolveu nada. Então, é um problema detalhado, uma solução objetiva com uma ação imediata. Algo que a pessoa consiga executar e ver o resultado. Se a mensagem não conseguir atingir isso, dificilmente ela vai te levar para a memória. Dificilmente ela vai atingir e desenvolver memória. Tá fazendo sentido para vocês? Faz sentido o que eu tô entregando aqui? Fala, Rômulo, Juliana, Diana, Carla, Júnior. Tô dando boa noite pro pessoal que eu tô vendo que chegou, mas eu tava falando para não quebrar a linha de raciocínio. Eu mantive. Sim, tá fazendo sentido. Essa condição inteira de você ter um problema detalhado, uma solução objetiva, uma ação imediata, faz parte da andragogia. Andragogia é o estudo do ensino para adultos. Claro que isso que eu estou colocando aqui vem a minha percepção da forma como eu entendo andragogia também, tá, gente? Mas andragogia é um ensino para adultos. E o que eu quero dizer com isso? Se você está produzindo um conteúdo aqui na rede social que conversa com crianças, não pense em venda. Não pense. Porque a criança não tem poder de compra. Ela não tem poder de decisão. Ela vai pentelhar a vida do pai e da mãe até comprar. Mas ela não tem poder de compra. Ela não tem poder de decisão. Se você está produzindo produtos para crianças, se você está produzindo conteúdo para crianças, pense sempre em ter alguns pontos de contato com os pais, com os responsáveis, com os adultos. E para isso você precisa ter um problema detalhado, uma solução objetiva e uma ação imediata. É assim que se mantém uma mensagem irresistível, uma mensagem memorável. Por exemplo, Anderson, aplica isso aqui. Eu vou utilizar um exemplo que eu até coloquei aqui como citocromo P450. Vocês entenderam o que eu falei? Citocromo P450. Alguém aqui sabe o que significa isso? O que é isso? Citocromo P450. Alguém aqui sabe o que é? Janete. Alguém aqui já ouviu falar de citocromo P450? Não, né? Pelo que eu tô vendo, não sei. Ótimo. Por quê? Citocromo P450 é uma parada que só quem tá lá na área de saúde, na parte de bioquímica, que vai entender. Olha lá, ó, Deja colocou. Não me é estranho, mas não lembro agora. A gente viu isso na faculdade. Deja foi minha colega de faculdade. Ó, a gente viu isso na faculdade, Deja. E citocromo P450 ficou marcado na minha memória, por quê? Na época que a gente aprendeu sobre isso, eu tinha uma colega que passou por uma intoxicação por paracetamol. Ela foi parar no hospital com intoxicação hepática por paracetamol. Ela tomou paracetamol demais, não respeitou a posologia, o tempo de tomar a medicação, deu intoxicação e foi parar no hospital. E quando chegou na faculdade, tempos depois, isso não foi de imediato, mas tempos depois, a gente teve aula de bioquímica e, olha lá, ó, Vitor, é uma super família de proteínas. Foi atrás do Google, hein, Vitor? Então, o citocromo P450 é sim uma super família de proteínas que oxidam substâncias, elas estão no fígado e participam do metabolismo de diversas medicações. No caso do paracetamol, o citocromo P450, ele converte o paracetamol em uma substância, que agora eu não vou lembrar o nome, mas é uma sigla, acho que é INPQ, alguma coisa assim, que é super tóxica para as células hepáticas. E é uma substância acumulativa, ou seja, cada vez que ele produz, vai acumulando. Chega um momento que o fígado não aguenta e dá PT. Entra em cirrose medicamentosa e aí vai para todas as questões. Enfim, na aula de bioquímica, a professora foi lá e explicou aquilo. Caraca, então foi isso que Tayane teve. Ela tomou paracetamol demais, foi parar no hospital, teve que fazer uma série de questões lá, tal. Ficou marcado na minha memória, tanto que eu estou explicando para vocês aqui agora. E detalhe, tá escrito num post-it, tá, gente? Aqui, ó.
Citocromo P450. Não está escrito, não texto, não. Isso daqui eu estou falando para vocês porque está na minha memória. Foi uma mensagem que chegou e se tornou memorável. Que chegou até mim e se tornou irresistível. Porque existia uma conexão direta com algo que eu estava vivendo ou presenciei. Se você está querendo não converter, mas convencer as pessoas dentro do digital sobre algo que você transmite e resolve na vida delas, conecte com o que elas vivem. Esqueça você. Esqueça você. Conecte com o que elas vivem. Porque o citocromo P450 ficou marcado na minha mente, na minha memória, porque se conectava com algo que eu estava presenciando ou que eu tinha presenciado, que no caso foi essa minha amiga que passou por essa situação. E a partir daí, todo mundo que fala, vou tomar Tilenol, vou tomar paracetamol, fala assim, opa, cuidado com o tempo. Não pode tomar abaixo, acho que de 4 em 4 horas. 6 em 6, de 6 em 6. 6 em 6, 8 em 8, 12 em 12 e assim vai. Menos do que isso já, toma cuidado. Então, tem que prestar atenção no que o outro vive para que a sua mensagem se conecte com essa pessoa. E a partir daí você vai criando memória na mente dela. Um ponto muito claro para que vocês entendam. Eu trouxe para vocês o problema, mas eu disse logo no início. Alguém sabe o que é citocromo P450? Não sei, não sei. Tem gente indo buscar no Google. Por quê? Porque eu não detalhei o problema. Se eu parasse aqui, ó, citocromo P450, parei. Me disse o quê? Nada. Pode gerar ali um pouco de curiosidade, mas eu tenho tanta coisa para fazer que depois eu olho e o depois eu olho vira nunca mais eu vou olhar porque a minha memória não foi feita. Eu não montei a memória. Aí, ó, altamente hepatotóxico paracetamol. Sim. Então, se eu paro no citocromo P450, ninguém entende. Mas aí eu contextualizei. É uma proteína que está no fígado e converte o paracetamol em substância. E aí uma amiga minha passou por isso. Eu construí o contexto. E agora tem uma galera que eu tenho certeza que está assistindo e pensando, caraca, eu tomei paracetamol, será que eu vou morrer? Não, você não vai morrer porque você tomou paracetamol se você está respeitando a posologia. Calma. Mas vai ficar na mente. E muita gente usa paracetamol, Tilenol e adjacências e genéricos para tudo. Então tem que tomar cuidado, principalmente sobre medicações que tem paracetamol na composição, mas ele não tem o nome paracetamol. Mas aí você tem que olhar lá, tem paracetamol 400mg, 500mg, enfim. Então, se eu não contextualizo o problema, se eu não detalho o problema, eu não chego na solução. Qual é a solução? Respeitar a posologia, procurar atendimento médico, solução prática, objetiva. Respeitar o tempo da medicação. E qual é a ação imediata? A ação imediata é prestar atenção, nesse caso. Mas no seu caso, poderia ser ação imediata. Clique no link da bio, manda um comentário, curte, comenta, clica no aviãozinho, envia para 3 pessoas. Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Clica nesse aviãozinho que tá aqui, manda para 3 pessoas. Vai. Se é pra gente compartilhar conhecimento, por que vocês vão ser egoístas de deixar o conhecimento só pra vocês? Eu não tô sendo egoísta de deixar só pra mim, tô compartilhando aqui com vocês. Manda pra mais gente. Ok? Sempre que vocês forem pensar em mensagens memoráveis, mensagens irresistíveis, pensem em problemas detalhados, soluções objetivas e uma ação imediata. Aí sim você está começando a atingir a memória dessas pessoas. Aí sim vocês estão começando a atingir a memória dessas pessoas. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Coloca aqui para mim. Porque toda vez que você pensar em ter um contato com um lead seu, o que é lead? É aquela pessoa que está interessada no teu produto, mas ela ainda não sabe o que você faz direito, ela ainda está meio na dúvida se é com você que ela vai comprar ou não. Ela não sabe nem se aquilo de fato é um problema. Ela está tateando a situação. E existem vários níveis de consciência para essas pessoas. Sempre que você for ter contato com alguém, pense, o que eu posso dizer que vai se conectar com algo que essa pessoa viveu e que
vai acabar gerando memória. Porque o que eu vou dizer precisa se conectar com o que ela viveu, com algo que ela experienciou, para que isso se sedimente em memória. E aí, quando ela for dormir, o hipocampo dela vai trabalhar, aquilo vai sedimentar, vai virar memória, e daqui a 10 anos, porque eu já tenho 12 anos de formado, eu tô lembrando de uma aula de bioquímica que aconteceu na faculdade. Porque criei memória. E olha que eu nem trabalho mais com biomedicina, já tem 5 anos que eu tô fora da área de saúde. 5, 6 anos que eu tô fora da área de saúde. Então, assim, vai criando memória. Sempre que você for pensar no que o outro está falando, no que o outro precisa ouvir, pense, eu vou falar algo que vai se conectar com o que ele já viveu ou experienciou, para que aquilo se transforme em memória. Maravilha? Então agora vocês já sabem o que precisa ser feito para gerar memória, uma mensagem memorável, uma mensagem irresistível. Você precisa ter um problema detalhado, uma solução objetiva e uma ação imediata. Porque se a pessoa não entra em ação de imediato, eu deixo isso para depois, ela não vai lembrar. Você vai precisar voltar lá e repetir para ela, para poder ela ir lá e entrar em ação. Você vai ter que voltar lá e repetir para ela. E é por isso que muitas das vezes a gente faz anúncio. Eu tô na academia e o treinador lá que tem Efraim, ele fala: eu fui forçado a virar fã de Anderson porque eu entro no Instagram e aparece um anúncio dele. Eu entro no Instagram e tem um vídeo dele. Toda hora eu tô vendo o vídeo dele, toda hora eu tô vendo coisa dele. Por quê? A repetição cria memória. E hoje, se eu converso com ele, ele sabe que eu tenho um trabalho digital em que eu posiciono especialistas, profissionais liberais, infoprodutores para terem uma comunicação memorável. Esse é o meu trabalho hoje. Esse é o ponto de encontro que eu tenho com a maioria das pessoas que procuram pelo meu serviço. Então, se você não sabe colocar a tua mensagem que se conecta na mente da tua audiência, na mente de quem está te ouvindo, de uma forma que gere memória, que seja irresistível para ela, você está falando com as paredes, você está falando com as moscas o tempo inteiro. Aí vai ter gente que fala assim: nossa, Anderson, você fala essas coisas, mas você nem tem audiência. Eu não estou preocupado em ter audiência, eu estou preocupado com a audiência que eu tenho. Eu não estou pensando na audiência que vai vir. Foi o que eu disse no início dessa live. Quem ajuda a cavar o poço bebe água primeiro. Então eu tô preocupado com quem tá aqui. Eu tô preocupado com quem tá aqui. Vai chegar depois, eu vou me preocupar quando essa pessoa chegar. Se ela ainda não chegou aqui, minha preocupação não é com ela. Ó, deixa colocou aqui. No meu caso, com os cabelos cacheados, tem várias clientes que ficam traumatizadas a realizar penteados com pessoas não especializadas e ficam com essa memória ruim dos profissionais penteadistas. Então, aqui tem um ponto, ó. Existe um trauma. Esse trauma não é necessariamente porque a pessoa com quem ela vai trabalhar é ruim. Significa que ela já está premeditando. É isso que você está querendo dizer. Que ela vai colocar a experiência ruim em todos os profissionais penteadistas. A sua comunicação é responsável por quebrar isso. Principalmente quando você começa a se colocar como uma especialista em cabelos cacheados. Se você se posiciona como especialista em cabelo cacheado e mostra que você é especialista em cabelo cacheado, e quando eu digo mostrar, não é só o videozinho de antes e depois, foto de antes e depois, e você fazendo. Não, falando. Porque existe uma diferença entre saber fazer e falar sobre o que você sabe fazer. Existe uma diferença muito grande entre saber fazer e saber falar sobre o que você sabe fazer. Se você não consegue comunicar com segurança, com confiança, aquilo que você sabe fazer, você vai ser apenas um fazedor de coisas. Dificilmente você vai ser visto como especialista em algo. Porque o especialista, ele sabe falar do que ele sabe fazer. Faz sentido? Então, se você tá vendo que tem clientes que chegam para você com trauma porque passou pela mão de um profissional ruim, cabe a você desmistificar esse trauma através da sua comunicação. Cabe a você colocar na mente dessas pessoas que existem profissionais ruins, que fazem coisas ruins, e existem especialistas muito bons que sabem fazer coisas muito boas. E esse especialista é você.
Então quebra esse trauma. Não é tão fácil assim quando é algo muito complicado, principalmente quando mexe com autoestima. Mas é o teu papel. O teu papel é colocar essa mensagem no digital. Na última live, não sei se foi na última live ou na penúltima live, eu inclusive falei sobre isso. Que não é o barulho dos ruins que é o problema. Nunca foi. Porque tem muita gente ruim fazendo barulho pra caramba. O problema é o silêncio de quem é bom. O problema é quando os bons simplesmente resolvem calar a boca porque eles estão sem paciência, ó. Eles estão sem paciência de falar no digital porque, não é pra mim ligar a câmera, falar com a câmera. Tudo bem, não é pra você nesse momento, mas quando que vai ser? Quando que vai ser? Porque enquanto você tá em silêncio, tem uma galera ruim criando traumas, como o Deja colocou aqui, ó. Cabelos cacheados. Tem vários clientes que ficam traumatizados a realizar penteados com pessoas que não são especialistas. Tem uma galera que não é especialista, tá pegando o dinheiro de cliente, porque a pessoa paga, e aí ela fica traumatizada. Nesse momento, você perdeu um cliente, porque se ela tá traumatizada, qual a chance dela procurar pelos seus serviços? A partir do momento que você começa a falar que você é especialista e mostrar na tua comunicação, na percepção que a pessoa pode ter de você, que você é especialista, a partir daí sim, ela começa a diminuir o trauma e te dá uma chance. Principalmente quando você começa a colocar isso como inimigo comum. Boa, Patrícia! Paty, é exatamente isso. Os bons precisam se mostrar, se posicionar. É exatamente sobre isso. Começar a falar, gente. Mas eu falo gaguejando, eu falo mal, Comece. Ninguém tá falando pra você começar aqui com a oratória de um comunicador de televisão, não. Gente, para com essa ideia de que vocês vão apresentar o Jornal Nacional. O William Bonner tá aí. Deixa ele lá no Jornal Nacional. A sua função é simplesmente chegar aqui e mandar real para as pessoas de uma forma que elas entendam, que elas cheguem e coloquem aqui como tá aqui, ó, deixa todo sentido. Sensacional, é isso mesmo. As pessoas estão me ouvindo e conectando na mente delas o que eu estou falando. E daqui a 2 semanas, 3 semanas, daqui a 2 anos, quando eu repetir sobre isso, elas vão lembrar. Anderson, lá naquela live você já falava sobre isso. Isso é uma mensagem memorável. Isso é uma comunicação memorável. Maravilha? Então, resumindo para fechar aqui com chave de ouro para vocês. O clichê do clichê da comunicação. Fechar com chave de ouro. Toda mensagem memorável, toda mensagem irresistível, ela precisa de um problema bem detalhado, de uma solução objetiva e de uma ação imediata. Se você não conseguir fazer a pessoa ter ação imediata, você precisa ter uma solução mais objetiva e você precisa detalhar mais o problema. Como que você faz isso? Falando mais. Falando mais. E falando mais. E se você está aqui assistindo essa live e decidiu que é o momento de você melhorar a tua comunicação, eu tenho um convite para você, mas é um convite condicionado, porque não é para todo mundo. E eu preciso analisar realmente se você está pronto para aceitar esse convite. Lá no link da bio, você clica no link da bio e você vai perceber que tem 3 imagens lá. A primeira imagem é sobre a mentoria comunicação memorável. Dentro da mentoria, num acompanhamento de 3 meses, eu vou guiar você a organizar as ideias e destravar os 10 códigos da comunicação memorável. Você vai conseguir ter mais consciência, mais domínio, desenvolver a tua oralidade, aumentar clareza, ter mais poder de síntese, repertório, adaptação, persuasão, autoralidade. Você vai conseguir comunicar de uma forma que gere memória, que gere desejo na tua audiência. Se é o teu momento de entender mais sobre comunicação, clica e faz a aplicação da mentoria Comunicação Memorável, porque ela não é para todo mundo. E eu vou te dizer o porquê. Anderson, você é elitista, só vai quem pode pagar. Não. A pessoa pode até ter o dinheiro de pagar, mas se eu perceber que ela não está pronta para evoluir, eu não vou fazer ela gastar esse dinheiro. Não vou.
Na última live, inclusive, Nando estava aqui, que hoje é um dos meus mentorados, mas ele quis entrar na mentoria em janeiro desse ano. Eu falei para ele, não é o teu momento. Resolve essa questão que você tem de produto físico, que ele estava montando um espaço, resolve isso, porque na mentoria é para transmitir mensagens no digital. Se você não vai ter tempo de gravar vídeo, se você não vai ter tempo de fazer stories, se você não vai ter tempo de fazer isso, nem entra. Agora, eu quero utilizar o digital como plataforma para divulgar a minha mensagem, trazer mais clientes, vender mais, me posicionar, ser visto como especialista, aí eu posso te ajudar. Aí você tem que clicar no link da bio, preencher a aplicação, para a partir daí eu vou te chamar para uma conversa. Mesmo que se eu perceber na aplicação que não é o teu momento, eu vou te dizer, eu vou te chamar, vou te conversar contigo e vou te dizer, olha, não é o teu momento por esse motivo, eu te recomendo que você faça essa e essa ação. A partir daí você volta e a gente começa a mentoria. Eu não tô aqui para pegar dinheiro de ninguém. Eu falei isso na última live. Eu não sou vendedor de curso, gente. Eu não sou vendedor, na verdade. Eu sou péssimo em vendas, para ser bem sincero. A minha função é ser professor. Eu sou biomédico de formação e biomedicina foi um curso criado para ensinar, para educar saúde. Então, desde a minha formação, eu trabalho com educação continuada em saúde. Fiz mestrado, iniciei doutorado, a área acadêmica permeia a minha comunicação. Vocês percebem aqui, né? Se deixar, eu falo pelos cotovelos. Então, hoje, eu entendo que o poder que eu tenho de transformar a vida dos outros passa pela forma como eu ensino elas. Eu não tô aqui para vender, apesar de estar vendendo. Eu sou péssimo em vendas. Deu para perceber. Tô falando até... Se o meu mentor ver isso aqui, Rômulo arranca a minha língua. Mas tudo bem. Eu sou péssimo em vendas, mas eu vim aqui para te ensinar. E se você quer aprender comigo, aí eu te convido. Eu te convido a clicar lá no link da bio e fazer a aplicação. Nasceu para isso, ensinar. Valeu, Deja. Então, gente, ó, beijo grande para vocês. Na próxima segunda-feira a gente tem encontro aqui às 20h30. Se você tá vendo a gravação, anota na agenda, coloca lá o despertador para as 20h30. Na próxima segunda você tá aqui ao vivo comigo. Porque se você tá vendo a gravação, você perdeu a interação aqui nos comentários. Podia mandar uma dúvida. Se ficou com dúvida, coloca nos comentários também. Mas ao vivo aqui você teria a minha resposta imediata. Então é isso, tá? Beijo grande pra vocês e até segunda.